Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que alegria guardarmos nesta hora estes instantes de oração, meditando esta palavra de Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33, onde nosso Senhor faz assim um grande chamado vocacional para lhe seguir e um seguimento a partir da cruz, a partir da fidelidade extrema à sua convocação. E estas palavras de nosso Senhor aqui não deveriam desconcertar ninguém, até porque o amor a Deus e a Jesus Cristo deve ocupar em primeiro lugar a nossa vida. E, por causa deste amor, devemos nos afastar de tudo aquilo que pode ser um obstáculo a esse amor. Podemos, neste mundo, amar a todos, é verdade, ainda que até o inimigo, mas não podemos amar o que se opõe no caminho de Deus, mesmo que seja parente. Devemos sim amar o próximo, devemos ter caridade com todos, com os parentes, com os estranhos, mas que ninguém destes, nem nada disto, nos afaste do amor de Deus por amor deles. Portanto, trata-se de observar a ordem da caridade, o amor de Deus acima de todas as coisas, como prevê inclusive o mandamento. Deus sempre tem prioridade sobre tudo. Este versículo entende-se, portanto, dentro do conjunto dos ensinamentos e das exigências do Senhor, que de um lado são palavras duras, é verdade, mas de outro lado nos faz assim entender muito claramente que não é motivo de aborrecimento pensar em amar mais a Deus, até porque as palavras do Senhor, por mais fortes que pareçam, não podem ser reduzidas a um amor menor, como se fosse uma espécie de segundo amor, amar o pai, a mãe ou coisa do tipo. Não. Nosso Senhor está falando que para sermos de fato seus discípulos, temos que amá-lo com a própria alma, com uma entrega de vida, como ele fez por nós homens. E por isso não cabem aqui meias palavras. Amar Cristo, amar mais, amar melhor, ou, senão, não amaremos de fato e cairemos num amor egoísta, um amor que tem uma vista muito curta, e assim não amaremos de fato a Deus. No Concílio Vaticano II, num documento muito bonito chamado Apostolica Mactuositatem, falando sobre a atuação dos leigos, vai exatamente lembrar que os cristãos devem procurar mais agradar a Deus do que aos homens, sempre dispostos a deixar tudo por causa de Cristo. Assim, Cristo, que por nós sofreu, nos deu não só o exemplo,
mas nos convida assim a seguir os seus passos e dar também a nossa contribuição neste caminho. E neste caminhar, nós vamos imitando Cristo de perto. Não há outra maneira senão segui-lo por meio da entrega da própria vida, por meio da cruz. E é nesse aspecto que o Senhor mostra com que firmeza devemos enfrentar a realidade da cruz, da infelicidade e tudo aquilo que de repente parece não ir conforme a nossa vontade. Esse é o espírito cristão da cruz. A cruz nunca será então uma tragédia, mas pedagogia. Pedagogia de Deus que nos santifica por meio da dor, que nos ajuda assim a nos identificar com Cristo e, mais do que tudo, nos torna merecedores da glória. E por isso é muito cristão amar a dor, que ela seja santificada e glorificada como também o foi na paixão de Jesus. O próprio Jesus nos mostra que, se assim não for, não teremos força suficiente para concluir nada, como ele mesmo fala no Evangelho, nas suas 2 parábolas, do que vai construir e do que vai guerrear. Com maior razão devemos então nos entregar a Cristo. Seria muito triste se quiséssemos coroar a nossa vida edificando uma torre espiritual, guerreando contra o pecado, mas se não fizéssemos a vontade de Deus. É preciso esta garra, esta determinação, que o Senhor nos ajude a sermos assim decididos em segui-lo toda vez e cada vez mais. Deus te abençoe. Ajude a divulgar esta mensagem compartilhando com os teus contatos. Que tenhas um excelente dia.